Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa disciplina de Perícia Contábil 2, hoje nós vamos falar sobre a NBC PP02, né? Essa norma, ela fala sobre o exame de qualificação técnica, que é uma obrigatoriedade que nós contadores agora precisamos fazer, né, esse exame de qualificação para podermos exercer a função de perito contábil na prática, tá? Então, a finalidade dessa aula é a gente entender um pouquinho essa resolução, compreender quais são as exigências, como que funciona esse exame, quem são os responsáveis, para que vocês já tenham esse conhecimento quando forem exercer a profissão, certo? Então vamos lá. Bom, o primeiro ponto é que a gente pode observar quando a gente abre lá as resoluções do Conselho Federal, a gente consegue enxergar, né, abrir essa resolução em PDF e a gente também consegue ver se ela está vigente ou não. Então, como a gente pode observar nessa tela, a resolução ela está em vigor e ela passou a ser exigida, passou a valer, né, a partir de 2017. Ela foi publicada em outubro de 2016, mas entrou em vigor efetivamente em 2017. Tá? Então vamos entender um pouquinho melhor essa norma. Então o que a gente tem? Que o exame de qualificação técnica ele tem por objetivo medir, né, aferir, mensurar o nível de conhecimento e a competência técnico-profissional necessários que o contador precisa ter para exercer a função de perito contábil. Então, antes de 2017, ali até 2016, bastava apenas a gente ter o CRC, né? Então, tendo o registro válido no conselho, a gente podia exercer a função como perito contábil, exercer a profissão, sem qualquer tipo de exame de qualificação técnica, até porque a gente já faz o exame de suficiência do Conselho Federal, né? Então, ali a partir de 2017, essa norma, com a entrada em vigor dessa norma, a gente passou então a ser obrigado, quem quer exercer a função de perito contábil, passou a ser obrigado a fazer o exame de qualificação técnica, que é um exame específico para mensurar o nível de conhecimento e as competências técnico-profissionais que nós precisamos ter, tá? Então, além de fazer o exame de suficiência, para vocês exercerem a função de perito contábil, vocês precisam passar a ser aprovados no exame de qualificação técnica, certo? Então, é isso que essa norma traz para nós como obrigatoriedade. O exame de qualificação técnica, ele é feito através de uma prova escrita conforme definido por essa norma. A gente vai entender um pouco melhor como que essa prova funciona. A aprovação na prova de qualificação técnica, ela assegura que o contador ele vai ter o seu cadastro, o seu registro oficializado no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o CNPC, que é gerido, que é administrado pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade. Então, o que isso significa na prática para nós? Se a gente fizer o exame de qualificação técnica, a gente for aprovado, a gente vai ter o nosso direito adquirido de passar então a compor, a integrar esse Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, tá? Então isso já está vinculado. Se eu for aprovado, eu já vou passar a constar no Cadastro Nacional, certo? E o que é esse Cadastro Nacional de Peritos Contábeis? Antes, cada instituição do Poder Judiciário, né, seja estadual, seja federal, seja do trabalho, eles tinham seus próprios bancos internos de peritos contábeis. Eles até continuam tendo ainda hoje. Só que a partir do momento que o Conselho Federal passou a ter esse Cadastro Nacional de Peritos, ele passa para as instituições que demandam de peritos uma base consistente de membros da área contábil brasileira que eles têm capacitação, que eles estão habilitados para exercer a perícia contábil. Então,
esse cadastro nacional ele passa para a sociedade uma visão mais ampla e uma visão, uma possibilidade de verificação se o perito realmente, se ele está habilitado para exercer a perícia contábil, né? Então, a partir do momento que passamos a ter esse banco de dados aí pelo Conselho Federal, os órgãos que demandam de perícia podem fazer essa consulta pública e usar esse cadastro nacional para a escolha dos seus peritos contábeis. Tá? Então, a partir do momento que a gente é aprovado no exame de qualificação, a gente passa então a integrar esse banco de dados, a gente passa a ter poder, né, estar habilitado pelo Conselho Federal a exercer a função de perito contábil no Brasil. Como que funciona? Quando, a partir do momento que a gente passa a compor, né, a integrar esse cadastro gera uma certidão específica relacionado à perícia contábil. Então, ele gera uma certidão, essa certidão tem esse formato, onde aparece lá o nosso nome, o nosso registro, o número do nosso registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o nosso CRC e o nosso CPF. Tá? Então, essa é uma certidão pública que pode ser consultada, inclusive, por quem precisar fazer a verificação da originalidade, da fidedignidade dessa certidão. Tá? Então, isso é o que nos habilita, o que nos dá condições de exercer a função de perito nas esferas judicial e extrajudicial, certo? Vocês podem ver que é uma certidão, como qualquer outra, tem a sua data de emissão, sua data de validade, a validade de 90 dias, e pode ser emitida a qualquer momento pelos peritos que fazem parte do Cadastro Nacional. Então, quem tem vontade, quem tem realmente colocou isso como uma meta profissional de ser perito contábil, necessariamente vai precisar fazer o exame de qualificação para compor o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis e, consequentemente, ter a sua certidão no Cadastro Nacional para ser apresentado para os órgãos que demandarem a perícia contábil, certo? Então, o que essa norma traz para nós? Que existe uma comissão, então foi criada uma comissão para administrar esse exame de qualificação técnica, chamada CAI. Então, o exame de qualificação técnica para perito contábil, porque existem outros, tá? Existem outros exames de qualificação técnica, especificamente para perito contábil, é administrado pelo CAI, que é formada por membros que são necessariamente contadores com experiência na área de perícia contábil, que são indicados pelo Conselho Federal. Então, não é uma eleição, né? O próprio presidente do Conselho escolhe os membros dessa comissão e eles têm mandato de 2 anos. Tá? Quais são as atribuições, então, dessa comissão administradora do exame? Essa comissão estabelece quais são as condições, qual é o formato e qual é o conteúdo que vai ser usado, aplicado, que vai ser cobrado no exame de qualificação técnica. Eles também são responsáveis por dirimir as dúvidas a respeito desse exame, né, e também resolver as questões que não estão previstas nessa norma. São responsáveis por zelar pela confidencialidade do exame e pelos seus resultados. Então, por exemplo, um membro do CAI ele não pode fazer a prova, ele não pode ter parentes, pessoas próximas fazendo a prova, porque configura conflito de interesse, né? Então, eles são os membros que são responsáveis por zelar pelo exame. Eles também são responsáveis por emitir um relatório após a conclusão do exame, né, que é encaminhado para a Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal, com a relação de inscritos, a relação dos aprovados e a nota obtida por cada participante. Então, eles têm a obrigação de comunicar à Vice-Presidência de Desenvolvimento Profissional. E também decidir, em primeira instância, sobre os recursos que forem apresentados com relação ao exame. Quanto à vice-presidência de desenvolvimento profissional, que aí é uma outra instância, em conjunto com o CAI, eles elaboram o edital, administram e coordenam a aplicação do exame, né? Então, nós temos órgãos dentro do próprio Conselho Federal que gerenciam toda essa avaliação, todo esse exame.
Eles também fazem a divulgação, né, e a publicação no Diário Oficial da União com o nome e o registro no CRC de quem for aprovado como perito contábil até 75 dias após a sua realização. Então vejam aqui, a própria norma traz para nós o prazo máximo que vai ser divulgado quem foram os aprovados no exame de qualificação técnica. Isso é publicado no Diário Oficial da União. Tá? Então, para a ciência de toda a sociedade, de que você foi aprovado, então vai ser divulgado lá no Diário Oficial da União. Tá? E também encaminham ao plenário do Conselho os assuntos que dependam de deliberação do próprio Conselho. Certo? Mas, afinal, como que é essa prova? Né? Então, falando um pouquinho agora da prova. Essa prova ela é escrita, então não é uma prova oral, não é necessário fazer sustentação oral de nenhum argumento, enfim, é uma prova escrita, onde nós temos questões objetivas e questões dissertativas. Então, veja, nós temos questões de marca X, de assinalar qual é a resposta certa, e temos questões dissertativas, onde a gente tem que explicar, fazer uma resposta por escrito. Tá? Essa prova ela não é aplicável sempre, né? Não é frequentemente aplicada, e ela também é aplicada só onde houver inscritos. Né? Então, quando tem inscrições no Conselho Regional, é aplicada a prova. Tá? Uma experiência que eu tive anteriormente. Eu observei que essa prova, presencialmente, ela só é aplicada em Campo Grande, normalmente. Tá? Então, não tem aplicação no interior, que nem aqui nós estamos em Dourados, Carapó, não tem aplicação nesses municípios. Normalmente é em Campo Grande, nas capitais. Tá? Então, agora que nós estamos em um momento de pandemia, está sendo feita a aplicação desses exames à distância, online. Então, está tendo a prova, você pode fazer a prova na sua casa. Agora, em tempos normais, a gente tem a aplicação somente na capital. Tá? Então, é um detalhe. Quem tem interesse em exercer a perícia e quiser fazer a prova em casa, já é interessante. Quem está no último ano já pode fazer o exame. Tá? Só que precisa do CRC, né? Então, precisa fazer o primeiro, conseguir o CRC para depois poder fazer esse exame. Na qualificação, na prova de qualificação técnica geral, são exigidos conhecimentos em várias áreas. Eu vou falar quais são as áreas agora que a gente precisa ter conhecimento para fazer essa prova. O conteúdo específico que vai cair na prova é divulgado com antecedência mínima de 60 dias em relação à data da prova. Então, tem um tempo para estudar, para se preparar para fazer esse exame. Mas, em geral, as áreas são legislação profissional, então, nosso código de ética, essas normas que a gente está visualizando aqui caem no exame. A ética profissional, né, como eu falei, o código de ética do contador cai. As normas brasileiras de contabilidade de modo geral podem cair, né? A legislação processual civil, que é aplicável à perícia, né, que boa parte a gente já viu na disciplina, então isso cai. Língua portuguesa e redação, direito constitucional, civil e processual civil, que tem relação com a profissão do perito contábil, a prova pericial e ao perito. Tá? Então, tudo que tem relação com a perícia pode cair no exame. Então, esses são tópicos gerais, né? Mas depois eles divulgam mais detalhadamente quais são os conteúdos que vão cair na prova. Como que essa prova é composta? Então, como eu falei, ela tem questões objetivas e questões dissertativas. São 30 questões objetivas. Então, nós temos 30 questões de marca X, com 4 alternativas de resposta. E nós temos 2 questões dissertativas, onde a gente precisa escrever manualmente as respostas, tá? As respostas às questões dissertativas, elas precisam conter no mínimo 10 linhas e no máximo 30 linhas. Então, as questões dissertativas é importante que você cumpra esse requisito. Se tiver menos que 10 linhas, você vai ser reprovado porque você não preencheu a questão dissertativa. Tá? Então, no mínimo 10, no máximo 30. E aí não pode ter, obviamente, nenhuma assinatura, nenhum tipo de identificação e precisa estar redigido em letra legível. Então, quem tem a letra muito feia precisa tomar cuidado, porque se não for compreensível para quem for ler, você vai ser reprovado.
tá? O uso de máquina calculadora é permitido, desde que não permita armazenamento de texto, então a gente pode usar a calculadora científica ou a calculadora financeira, é permitido que seja utilizado na prova, tá? A duração da prova é de 4 horas, então você tem 4 horas para fazer essa prova, então é algo relativamente tranquilo. Aqui eu trouxe um exemplo de questão de marca X, então vocês podem ver, como eu falei, possuem 4 alternativas que a gente precisa escolher uma e marcar no gabarito, tá? Então, esse é mais ou menos o formato. E aqui uma questão dissertativa, então eles apresentam um caso com uma situação, e aí, com base nesse histórico, eles pedem para você elaborar conclusão, apresentar alternativas, fazer críticas sobre aquela questão, enfim. Pode ser de múltiplas formas essa questão dissertativa, tá? Aprovação e periodicidade. Como que a gente então é aprovado nessa prova? A gente consegue obter êxito, né? Então o candidato ele vai ser aprovado se obtiver no mínimo 60% dos pontos nas questões objetivas e 60% dos pontos nas questões dissertativas. Então a gente precisa acertar 60% da prova, tanto nas questões objetivas quanto nas questões dissertativas. Então, se a gente não preencher as questões dissertativas, a gente vai estar automaticamente reprovado. Se a gente não preencher, não acertar 60% das questões de marca X, a gente também está reprovado, tá? Então, a gente precisa acertar 20 questões aí aproximadamente na nas questões objetivas de marca X e ainda bem nas questões abertas, que na minha opinião é a parte mais complexa. A prova ela deve ser aplicada pelo menos uma vez no ano, em data e horário fixadas em edital. Então veja, não é igual o exame do CRC, né? A gente tem a obrigatoriedade é de que seja apresentado uma vez por ano. Pode ter mais de uma vez no ano, mas o normal é que seja uma vez por ano. Pelo menos uma vez é garantido que vai ter naquele ano, tá? O CFC disponibilizará no portal da internet a certidão de aprovação no exame, então quem for aprovado vai conseguir tirar essa certidão de aprovação, que depois vai aparecer lá no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, tá? Essa norma ela entrou em vigor, então, a partir de 2017, como eu falei, e hoje nós somos obrigados a fazer esse exame. Então, quem quer exercer a função precisa passar por essa peneira aí, por esse filtro do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, certo? Então, pessoal, é isso que essa norma prevê, tá? Quem for fazer esse exame, eu recomendo fortemente que olhe as provas anteriores, estude as provas anteriores, porque para a gente entender e absorver a sistemática da prova, né? Porque se para ser perito é obrigado a ter essa aprovação, fazer parte do Cadastro Nacional, é um caminho que a gente vai ter que trilhar, né? Não tem como correr, como fugir disso, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, fico à disposição de vocês para esclarecimentos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.